Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Estado, na Rádio Sim FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa comigo a doutora Amanda Dias Casagrande. O tema de hoje é o mundo dos investimentos. Então nós vamos falar, inclusive, iniciar com capitalismo, uma breve abordagem para que a gente possa entender o cenário atual que a gente vive. Para isso, teremos dois ilustres convidados, o doutor Arísio Tessarolo Filho e o doutor Caio Graça Pizzetto. É uma honra tê-los aqui conosco. Mas antes de passar a bola para vocês, vamos ver como é que está a BR-101, chama da TV Sincope. Aqui é assim, Arísio, é TV Sincope. Aí, viu? Aí sim, aqui é chique. Aí o trânsito fluindo bem, tranquilo. Não sei se o Caio vai voltar hoje para a Vitória, mas assim, tá mais ou menos, né, Caio? Até mais tarde já dá. Tá mais tarde tranquilo, mas eu vou só amanhã. É só amanhã, então tá bom demais. Então é isso daí, sentido Vitória que tá bastante congestionado, né? Mas daqui a pouco é mais pessoal saindo do trabalho também, daqui a pouco melhora o trânsito. Quem tiver pergunta, aproveitando que tá na tela, é o 996224547, só mandar que a gente dá um jeito aqui de responder, inclusive também de forma simultânea. Tá passando no Instagram do Arísio Filho. É isso né, aí. Arísio? Quem quiser pode mandar a pergunta por aí que a gente vai acompanhando também. Amanda, hoje o tema é o mundo dos investimentos, né? Então aí a gente tem várias dúvidas. Eu e você mesmo fomos fazer a pauta, eu não tinha nem noção, né, direito. Então Arísio Filho vai falar bastante. O Caio, Arísio, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, você que já é de casa. Tá bom? É uma boa noite. Beleza, boa noite, Thiago, boa noite, Amanda, Caio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição para sempre que precisar. Tá bom. Caio Pizzetto, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter se deslocado de Vitória para vir aqui, dar uma aula sobre investimentos. Você que além de advogado investe bastante também na Bolsa de Valores. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Primeiramente, boa noite a todos os espectadores, todos da mesa. Dizer que é uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Caio, por sua presença. Muito obrigada, Arísio, por estar sempre com a gente. Não fala que você sempre pode vir, não, senão a gente chama toda semana, tá? Continua chamando, né, mãe? Pois é. E uma coisa muito bacana, que eu e o Thiago, a gente estava conversando quando nós fomos fazer a pauta, é que a gente não conhece tanto sobre o assunto. Então, todas as nossas dúvidas, nós colocamos tudo. Porque a gente falou, é a mesma dúvida que todos os telespectadores e ouvintes também talvez tenham. Então, acho muito bacana, antes a gente adentrar mesmo no mundo dos investimentos, é a gente entender mais sobre o nosso sistema econômico. Perfeito, perfeito. Pode falar um pouco pra gente sobre isso? Claro, primeiramente, o que a Amanda falou sobre conhecimento, o conhecimento ele é infinito, né? Então, a gente está sempre cercado de pessoas boas que vão trazer pra gente conhecimento, isso é ótimo. Com certeza, hoje, vou aprender bastante com vocês aqui também. Então, trazendo para o tema de hoje, né, como a Amanda falou, que são investimentos, a gente não tem como falar de investimentos sem falar do sistema capitalista, né? Certo? O sistema capitalista ele começou em meados do século XV, tá?
com a queda do sistema feudal e a ascensão da burguesia. Então, a partir daí, as trocas elas começaram a possibilitar que as pessoas tivessem mais acessos a bens e serviços por preços mais baratos. Tá? O que é interessante e ruim ao mesmo tempo, é que a gente, né, e aí principalmente o brasileiro, a gente foi ensinada de uma forma muito errada, né, sobre o capitalismo. Né? O sistema do capitalismo ele se baseia em propriedade privada, né, e acúmulo de capital, né, acúmulo de dinheiro. Então a gente foi ensinado a achar que isso era ruim, né, que isso era feio. Se você lembrar bem, Thiago, no nosso ensino médio, por exemplo, os nossos livros de história, você vai ver um cara mau, com um chicote na mão, dando uma chicotada no trabalhador com a cara de triste, esse era o capitalismo, enquanto o socialismo, estava todo mundo feliz, cantando cantingas, comendo uma maçã maravilhosa. Então isso já foi colocado pra gente de uma forma muito errada, tá? Então é isso que a gente precisa combater, né? Essa crença limitante de que ganhar muito é feio, né? Então é comum as pessoas olharem para as pessoas que têm muito dinheiro, que são muito ricas, e julgarem, nossa, essa pessoa tomou algo de alguém, essa pessoa fez algo errado para enriquecer, essa pessoa tem algum conchave com o governo. Isso precisa ser combatido. Primeiro porque a grande maioria das pessoas que enriquecem ao longo da vida, elas enriquecem de maneira honesta, tá? Por meio de muito trabalho, de muito suor, empregando muitas pessoas, entendeu? E de fato impactando positivamente na sociedade. Esse tem que ser o exemplo. E aí, número 2, e até mais importante que isso, é o seguinte: economia não é jogo de soma zero, tá? O que significa isso? Para eu ganhar no capitalismo, não necessariamente você precisa perder. Não é um bolo no qual, para eu ganhar, eu preciso tirar um pedaço e pegar para mim, e você ficar com um pedaço menor. Pelo contrário, riqueza no capitalismo se constrói, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para finalizar essa primeira fala. Por exemplo, eu saio de casa com R$100 no bolso, vou até o mercado, né, ao comércio da Amanda, para comprar carne, arroz, feijão. Entrego para ela os meus R$100 e ela me entrega, né, esses produtos. Para mim, é mais valioso, neste momento, o arroz, o feijão, a carne, do que os meus R$100. Enquanto para ela, é mais valioso os R$100. Então, houve aqui uma troca voluntária de riqueza, no qual ambos saímos mais ricos. E aí, trazendo para o lado do serviço, Thiago, um grande advogado, eu quero ter os serviços jurídicos do Thiago e ele me cobra R$1.000, tá? Eu aceito pagar a ele R$1.000 e da mesma forma para ele vale mais R$1.000 do que as 3, 4 horas de serviço dele, né? Então, se eu fosse fazer o que ele faz, e primeiro que eu não conseguiria, mas eu poderia até fazer gastando talvez 30, 40 horas. Então eu troco esses R$1.000 pelas suas horas e presto os meus serviços ou vendo os meus produtos e aí gero mais riqueza com isso. Em vez de eu ter os R$1.000 que eu dei para ele, eu vou ter 30, 40, 50. Então assim, em resumo, capitalismo não é jogo de soma zero. A gente cria, a gente constrói riqueza. Então, como a gente vai falar de investimento, a gente precisa de falar nisso. Não há mais discussão, não existe mais discutir se é bom o socialismo ou o capitalismo. O socialismo já foi ultrapassado. Você ser a favor do socialismo hoje é igual você falar que 2 mais 2 é igual a 6. É uma ciência exata. Capitalismo deu certo, socialismo não. Então, dito isso, a gente pode seguir para as outras questões a serem debatidas. Aí, tá vendo, Caio? Uma aula, né? É isso aí, uma aula. E aí, Caio quer complementar também a fala, né, para dar qual a sua visão em relação ao sistema hoje que a gente vive. Tiago, para mim, assim, é simples o sistema do capitalismo. Ele prega a intervenção mínima do Estado. Do Adam Smith, né, que é um pensador. O Estado influenciar minimamente dentro da economia, dentro da parte financeira, impactando o mínimo possível nas decisões econômicas dentro do país, dentro das relações comerciais, entendeu? O contrário do que a gente está falando do socialismo. O socialismo, o Estado traz para si toda a responsabilidade de dividir, inclusive, o bolo, né? Exato. Receber o bolo e dividir. E a gente sabe que nem assim a divisão é suficiente. Então, enfim. Tem uma frase do Winston Churchill, né, ex-primeiro-ministro britânico, que ele falava que o
capitalismo é a divisão desigual das bênçãos. Já o socialismo ele até falava que era a partilha igual da miséria. Exatamente. Então, essa questão, quando você falou até da maçã, Aris, eu lembrei, tá comendo a maçã, talvez que a maçã de 2 meses atrás. Exatamente. Então, assim, mas é uma opinião, com certeza, a gente respeita todas as opiniões contrárias, sim, mas é que deu certo. Perfeito. É que deu certo. Foi a conta, Winston Churchill também fala da democracia, né? De todas as piores, ela é a melhor. Exato. Então, talvez o capitalismo também, de todos os sistemas, não vai ter nenhum perfeito. Mas é o que deu certo, é o menos pior, entre aspas. Sim, mas é um processo evolutivo, né? Obviamente que o capitalismo, lá atrás, em 1800, 1900, e a gente traz escravidão e diversos fatores que fizeram com que o capitalismo foram vistos de forma ruim, né? Isso existe um processo evolutivo. Hoje ele é melhor e amanhã ele vai ser melhor ainda. Então, o sistema capitalista, ele não nasceu perfeito, ele depende de aprimoramento, entendeu? Então, eu trouxe até aqui, eu vou aproveitar o ensejo, eu trouxe um livro que eu vou indicar para quem está lendo, chama Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. E aí ele traz algumas questões interessantes. Por exemplo, as pessoas têm muita mania de achar que nós estamos pior, o mundo está cada vez pior, mas não, a gente tem evoluído e está cada vez melhor. Por exemplo, em 1800, 85% da população ela estava abaixo da linha da pobreza, enquanto em meados de 2000 apenas 9% da população. Então veja bem, talvez todos nós aqui nessa sala seja mais rico do que o mais rico em 1800. Então isso só foi capaz de acontecer por meio da criação de riqueza. Tá? O socialismo jamais teria feito isso. Outro dado importante é a expectativa de vida. Em 1800, 31 anos de idade era a expectativa de vida. Hoje são 72 anos. Você quer ser rico lá em 1800? Eu não quero, não. Mas com 31 eu já teria vazado, né? Com 31 agora ia fazer aniversário e dar tchau pra todo mundo. A Amanda é nova ainda. Nem tanto. Tá com 20 anos, né? Cada perna. É isso aí. Mas, Thiago, falando um pouco mais sobre o nosso assunto de hoje. Algo que eu também gostaria de entender muito, mesmo a gente conversando até antes de começar o programa. Vocês podem explicar um pouco para a gente o que é as aplicações do investimento? Como uma pessoa pode realizar hoje? Como ela pode aprender sobre isso? Ou se ela entrega na mão de uma empresa? Como que se adquire uma ação? Como que se investe em ações? Ou tem outras formas também de investimento? Bom, vamos começar aqui a falar sobre a poupança, né? Eu até falei com a Amanda, costumo falar que a poupança é um lugar que você coloca o seu dinheiro para descansar. Ah, não é investimento, não? Não, eu não considero investimento porque são ridículos 0,26% ao mês, né? Então a gente não pode contar com por isso que meu dinheiro não aumenta nunca. O meu também está meio assim, tá? Quem quiser tomar um pouco mais de rentabilidade, precisa tomar um pouquinho de risco, né? Então, existem uma série de formas. Tem renda fixa, que com a Selic agora, o aumento da Selic, ela começou a pagar um pouco melhor, mas hoje a grande rentabilidade ela vem da renda variável. Fundo de investimento em ações, aplicação direta em ações, fundos imobiliários, enfim. Entendi. Aí, Amanda, então, e aí qual que seria a diferença? Porque muita gente fala, vou guardar meu dinheiro e vou aplicar o dinheiro. Qual é essa diferença aí, Arias, de guardar? Porque falou guardar, né, Caio? A poupança seria mais um guardar. Mas você coloca um colchãozinho que você coloca lá o dinheiro para dormir lá. Não vai render nada. Não vai render nada. Eu concordo com o Caio. E aí a diferença que eu entendo sobre o guardar e o aplicar quando a pessoa guarda o dinheiro, e aí eu vou tratar a poupança. A poupança é uma aplicação bem pequenininha, mas não deixa de ser, mas é quase como se você estivesse guardando o seu dinheiro. Se, por exemplo, em 1994, se você, uma pessoa muito conservadora, não quisesse investir o dinheiro dela, algo em torno de 100 mil reais de poder de compra, hoje valeria apenas 18. Então, é uma ilusão achar que guardar o dinheiro vai te proteger dos riscos de mercado. Isso é uma ilusão. Então, de outra forma, né, por outro lado, se você lá em 2000 e pouco tivesse investido, por exemplo, em ações da Magazine Luiza, você tivesse colocado 10 mil reais, talvez hoje você seria um milionário. Então, assim, alguns riscos devem ser corridos, né?
Então, essa que é a diferença aí entre, talvez, guardar e investir. Complementando essa frase da Magazine Luiza, eu acompanhei o histórico. Lá no início dos anos 2000, se colocasse a ação da Magazine Luiza chegou a valer R$ 1,35. Quem comprou um lote de Magazine Luiza, vamos colocar assim, 1.000 ações a R$ 1,35, com toda a valorização e desdobramentos que o papel sofreu, hoje ele teria em torno de R$ 5 milhões. Tô falando? Cara, tá vendo? E a gente aí dando bobeira, viu? Sem nem saber como é que aplica dinheiro. Mas a gente vai aprender agora. Inclusive, quem quiser conversar comigo sobre investimento, depois desse programa... Arrasta pra cima. Não, espera 3 dias. 3 dias. Olha eu aqui. Espera 3 dias com o número 2. Espera 3 dias e arrasta pra cima. Eu vou estudar pra caramba. É isso mesmo? Pode ter, então, essa variável gigante? A gente vai falar disso mais no segundo bloco, mas... a Bolsa de Valores, né, que é uma das modalidades de investimento, nada mais é do que empresas, né, ou participações de empresas colocadas à disposição do mercado. A gente vira sócio, né? Na verdade, o termo correto é acionista. Mas se essas empresas elas prosperarem, né, se elas dobrarem de tamanho, se elas, enfim, você fica rico junto com ela. Então, o céu é o limite, né? A VEG, por exemplo, é uma empresa brasileira que hoje é uma das empresas que mais crescem aí, é uma das queridinhas das bolsas de valores, e para quem acreditou nela no começo, hoje está tendo um retorno muito positivo. Óbvio, existem empresas que quebram, assim como a minha empresa pode quebrar, a sua, uma grande empresa também pode. Agora, é muito mais fácil uma empresa que não tem governança, uma empresa que não tem profissionais à frente, quebrar, é muito mais fácil essa empresa quebrar do que uma Petrobras, do que uma VEG, do que uma Magazine Luiza. Então a gente às vezes pensa, eu vou investir naquela coisa ali que não tem risco, não. É mais fácil você ganhar dinheiro com empresas com bons profissionais por trás. E a Bolsa de Valores nos proporciona isso. Inclusive, fazendo um adendo aqui, a Bolsa proporciona ganhar dinheiro até com empresas que estão em situação complicada. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui, a Saraiva. A Saraiva é uma empresa que está em recuperação judicial, iniciando o processo de recuperação judicial, as ações estão valendo poucos centavos. Só que, se você for olhar por trás de toda a situação, ela tem uma dívida hoje em torno de 900 milhões. Mas se uma empresa sólida adquirir esse passivo dela, esse passivo pode ser abatido 30% por ano com fisco. Então, quer dizer, ela vale dinheiro. Mesmo ela, na situação que ela está, ela vale dinheiro. E o acionista dela que vai apostar nos 50 centavos ali, pode vir a triplicar o dinheiro dela em curto prazo, entendeu? Então, assim, a Bolsa de Valor proporciona esse tipo de coisa, né? Perfeito, perfeito. Agora, a gente falando sobre as modalidades de investimento, também surgem muitos assuntos que vocês falam, principalmente aqui, sobre a renda variável e fixa. Perfeito. O que é isso e como elas podem se diferenciar? Bom, renda variável é aquela que você acompanha o risco de mercado, né? Por exemplo, uma ação de uma empresa. Ela vai variar conforme a valorização dessa ação. Você não consegue ter uma estimativa de quanto você vai ter em determinado prazo. Já uma renda fixa, ela é uma renda fixa. A gente já tem ali, por exemplo, ela pode ser pré-fixada a 1%, 0,5%, e geralmente, quanto maior o tempo que você aloca o seu dinheiro nesse tipo de investimento, maior o seu retorno. Porque quem recebe esse dinheiro seu consegue se planejar melhor, fazer outros tipos de investimento, e aí pagar para você essa renda fixa fica para ele mais barato. Então, o ganho vai ser bem a longo prazo. Principalmente a longo prazo. Um exemplo claro e que todos conhecem de renda fixa é o Tesouro, né? É o Tesouro Nacional. É o papel que o governo coloca à disposição da população para que ele se financie e pratique assim as suas políticas públicas. Então aí envolve taxa Selic, envolve outras situações que a gente pode entrar também daqui a pouco. E aí, falando de modalidades de investimento, que uma delas é a Bolsa, né, Arias, que você mencionou, Caio, fala um pouquinho para a gente quais são as outras também que tem no mercado. Olha, a gente falou sobre o fundo de investimentos imobiliários, onde você não tem dinheiro para adquirir um imóvel, mas você pode adquirir cotas desses fundos que administram imóveis, que exploram aluguéis, pode ser armazéns, setor de logística, lajes comerciais, lajes corporativas, aluguéis de shopping center. Mas também se aplica, ela tá inserida dentro da renda variável. Ela também sofre oscilações do mercado. Pode acontecer uma vacância no imóvel que vai gerar uma perda
do pagamento de dividendos, o investidor vai se evadir dessa cota, ela vai perder valor, ou pode uma empresa conseguir um grande contrato com uma grande empresa, valorizar muitos aluguéis, começar a pagar dividendos melhores e essa cota sofrer valorização também, entendeu? Mas sempre dentro da renda variável. Perfeito. Então, nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas no segundo bloco, terceiro, vamos falar bastante de Bolsa de Valores, tantas responsabilidades, questão dos riscos, como fazer para iniciar um investimento. Então, fique com a gente, é um minutinho, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Se alguém tiver perguntas, pode ficar à vontade. O telefone é 996-224547 e o tema de hoje é o mundo dos investimentos. Então, quem quiser ficar ligadíssimo de tudo que está rolando, é só a Aris e Caio estão dando uma aula aqui e eu e a Amanda estamos aprendendo tudo, né, Amanda? Já vamos dividir já nossos investimentos. Não, eu sou aquele que entra com serviço, não, você eu com o dinheiro. Serviço, você o dinheiro, fora. Olha, aproveitando, mandar um abraço para o doutor Marcos Soares, gente boníssima. Falou, Caio, que tá com saudade de você. Mandar um abraço também para o doutor Tiago Dias Machado. Tiago, eu tô de olho em você, viu? Você fica aqui cornetando no WhatsApp, tô de olho, viu? Um abraço, meu amigo. E aí, Aris, vamos começar. Quando falo em Bolsa de Valores, às vezes parece uma realidade muito distante. E é simples, né? Para entrar não tem dificuldade, para fazer é um pouco de estudo, mas conta pra gente esses passo a passo aí. Beleza. Exatamente, Thiago. Bolsa de Valores, as pessoas têm uma imagem de que é algo, às vezes, muito arriscado, uma montanha-russa, e até pode ser, tá? Se você for uma pessoa que não pensa no longo prazo, que você não estude, procure saber a respeito. Mas como eu falei no bloco anterior, nada mais é do que um espaço onde grandes empresas colocam à disposição do investidor as suas participações, né? Além da Bolsa de Valores, você consegue investir por meio do mercado de ações, também em fundo de investimento, Tesouro Nacional. Então são várias possibilidades. Então, Arísio, preciso de ter muito dinheiro para investir na Bolsa de Valores? Não. Você com R$50 você pode dar o primeiro passo. Existem ações disponíveis a R$50. Você baixa um aplicativo, né? Existem alguns aplicativos disponíveis, você baixa e começa a investir. É bom que você entenda e comece a investir devagar, até que você entenda como que funciona. Mas assim, é bastante simples, o acesso é bastante fácil para quem quiser ter interesse em entrar. É bem bacana mesmo, né? E assim, eu não sei outras pessoas, vocês vão me falar melhor, né, devido à experiência, mas eu, por exemplo, que não conheço tanto, o meu medo é exatamente pelo desconhecido, né? Você vai deixar o dinheiro ali, depois você não sabe como que vai ser. Existe uma forma, Caio, de se investir de forma segura, ou você sempre vai estar assumindo aquele risco? Veja bem, Amanda, o investimento da renda variável ela sempre oferece um risco. E assim, o risco ele pode ser minimizado a partir do momento que você tem adquire o conhecimento do que você está fazendo. Então, eu sempre parto da premissa de que antes de você entrar no mercado de ações, é necessário você estudar o mínimo que seja, sobre a empresa que você está pretendendo investir, sobre o tipo de risco que você está assumindo. Você vai ver seu capital oscilar. Ele não vai simplesmente vai só para cima, ele também vai sofrer quedas. Você tem que ter a paciência de ver ele retornar. E como eu te falei antes do programa, às vezes é necessário você assumir também uma perda. Você está vendo o seu capital indo embora, você vê que você tomou uma decisão errada, você precisa aceitar aquela perda e partir para outra. Então, assim, aquela ideia, parece que você tem que ter muito dinheiro para investir, ela não existe. Não precisa de um capital mínimo para isso. Não existe, pelo contrário. Para você investir na economia real, por exemplo, né? Se você for comprar um lote, aí sim você precisa, porque o capital mínimo para comprar um lote é 50, 100 mil reais. Como o nosso amigo Caio falou, para você investir num fundo imobiliário, né, que é dono de shopping centers em São Paulo, galpões logísticos, você pode investir com 100,
com R$200, entendeu? Então, o acesso ele é bem possível para toda a população. E aí, o que eu gosto sempre de exemplificar, né? As pessoas falam, nossa, mas na Bolsa de Valores eu corro o risco de perder dinheiro. Não é porque lá a gente consegue, como é tudo muito líquido, você consegue ver essa variação de uma maneira muito simples e muito fácil. Você vê lá, a sua ação ontem valia 100, hoje vale 80. Ah, nossa, perdi 20. Só que se você é dono de um imóvel, né, o seu imóvel no centro de Linhares vale R$300 mil. Só que se o mercado imobiliário der uma caída, ele passa a valer 250, talvez 200. Então, o seu imóvel também começou a valer menos. E assim funciona também na Bolsa de Valores. É economia real. Também oscila, né, Ariel? Só que às vezes a bolsa, você tem a exata dimensão do que está oscilando. Um imóvel não, como você não está ali, você esquece que ele existe, você nem percebeu, mas ele oscilou várias vezes. Perfeito. É isso. Se você precisar de vender, você vai ter que vender mais barato. Assim também no mercado de ação, né? E como diminuir os riscos, Caio, falando do mercado de ações? Olha, Thiago, eu, por exemplo, estratégia minha, eu procuro... Hoje, no universo de ações disponíveis no mercado, você tem que escolher algumas para você estudar. A Bolsa segue um padrão. Se você seguir algumas empresas e acompanhar essa oscilação do valor, você vai ver que ela trabalha dentro de uma caixinha. A partir do momento que você acompanhou esse movimento da caixinha dela, você se resguarda de alguns sustos. Por exemplo, você sabe que se ela tem onde é o fundo dessa caixinha. Se ela perder esse fundo dessa caixinha, você precisa sair porque ela vai te oferecer uma queda mais acentuada. E o sucesso dessa ação também. A partir do momento que ela romper o teto dessa caixinha, ela vai te entregar um lucro melhor, entendeu? Perfeito. Lembrando também que as pessoas podem investir por conta própria e hoje em dia tem muitas empresas, né, que fazem essas operações. Tem sim. Assim, você pode, como eu falei, investir por conta própria baixando um aplicativo, mas é indicado que você tenha pessoas que de fato dominem o setor, né? Assim como tem advogados, como tem contadores, também tem assessores específicos para te auxiliar a investir na Bolsa de Valores. Então, na verdade, o mais adequado é fazer esse tipo de acesso para pessoas que estudam do assunto poder te auxiliar melhor. E vai entender o seu perfil, se o seu perfil é um perfil mais agressivo, se é um perfil mais conservador, se você vai fazer um investimento de longo prazo, se você quer colocar o dinheiro para tirar daqui a pouco. Então, assim, tudo isso é estudado e pessoas que têm conhecimento sobre o assunto, pessoas que são capacitadas para falar sobre o assunto, é melhor que estejam ao nosso lado nos auxiliando. Então, o operador, ele analisa o perfil da pessoa para saber qual ação em qual ação ele vai investir? Exatamente. Ou qual imóvel? Exatamente. Você pode falar assim, olha, assessor, eu tenho aqui uma quantia em dinheiro, só que eu vou precisar de utilizar essa quantia daqui a 6 meses. Então, ele vai fazer uma programação, ele vai te colocar em uma cesta de ações, no qual vai minimizar o seu risco caso você, de fato, tire daqui a 6 meses. Por exemplo, ele vai te colocar numa renda fixa. Porque se ele te coloca numa bolsa de valores onde, de fato, tem uma maior oscilação, pode ser que daqui a 6 meses ela esteja em baixa e você precise tirar esse dinheiro, aí você perdeu. Então, quando a gente fala em mercado líquido, a gente, pelo menos eu entendo que o melhor é pensar no longo prazo. Né? Eu colocar um dinheiro no qual eu vou deixar ele se valorizando na medida que as empresas que eu acreditei também se valorizem. Então, existe sempre uma adequação a cada perfil e não só a cada perfil, ao momento de vida de cada pessoa também. E aí, Caio, tem uma pergunta que veio do Renato, que ele diz o seguinte: o que deve ser observado antes de começar a investir? Não sei também que diz, às vezes, de curso, né, fazer o curso. Você disse que às vezes tem uns vídeos que são veiculados na internet que tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Hoje é moda. Você vai abrir o Instagram, você buscar qualquer coisa acerca de investimentos, vai aparecer um sem número de gente oferecendo cursos milagrosos e oferecendo, inclusive, resultados absurdos, né? Outro dia apareceu um robô da NASA aí que oferecendo 300% de lucro ao mês, né? Eu acho que a NASA deveria parar de fazer foguete, parar de mandar gente para o espaço e investir nesse robô, se ele dá 300% ao mês mesmo. Né? É verdade. Enfim, então assim, tem se calçar de devidas cautelas, estudar, procurar bastante literatura. Hoje tem muitas literaturas
já traduzidas para o português, que trazem bastante informação de maneira bem simples para quem quer começar. É isso aí. Entendeu? E aí, Amanda, quais são suas dúvidas? Mas que o Renato mandou aqui, só que eu e você temos 1 milhão. Pois é, e aí eu queria saber exatamente sobre isso. Hoje em dia, acho que a moda da internet é sempre vender essas facilidades, né, esses milagres. Eu mesma quis me inteirar melhor no assunto, procurei lá num site de vídeos no YouTube e vi vários influencers, tudo, e muita coisa bacana e algumas outras coisas não tanto, né? Como que você vai diferenciar isso quando uma pessoa quiser pesquisar? Olha, geralmente tem alguns influencers aí que fazem vídeos, eles são vinculados a grandes bancos. Vou dar exemplo aqui, o Banco Modal, o Banco BTG. Então, você segue esses analistas, são analistas certificados da CVM. Então, esses analistas eles dão bastante orientações, seguem bastante as resoluções da CVM, como forma de explicar, não vender facilidade, não vender milagre, né, que não existe. Quem tem a fórmula secreta para investir, ganhar dinheiro na bolsa, se ela existe, guardou para si. Ninguém vai vender por 10 de R$19,90 no Instagram, não. Entendeu? Eu acho que o que o Caio falou é muito importante. Primeiro sinal amarelo, sinal vermelho que a gente deve ligar é quando a pessoa oferece ganhos acima da média de mercado. Se ele te dá algo que as pessoas ainda não encontraram, provavelmente essa pessoa está querendo te dar um golpe. Então esse é o primeiro sinal para a gente sair fora desses charlatões, né? Agora, de fato, tem muitas pessoas boas, né? Influencers, inclusive, que nos auxiliam na melhor forma de acessar o mercado financeiro. Você falou de golpe, Arizo, aí a gente que está no direito, né, todos os dias, Arizo também, um grande advogado, Caio, a Amanda, né, Amanda? A gente pega, falou golpe, é golpe todo dia, muito golpe. Principalmente, assim, saindo até dessa seara de investimento, aposentado, o pessoal é covarde, pega as pessoas mais velhas, e sem escrúpulo nenhum, aplicam golpes, toma todo aquele dinheiro que ela juntou por anos. Então, assim, na Bolsa de Valores também tem que ter esse cuidado. Perfeito. A tecnologia, né, Thiago, ela veio para ajudar muito a sociedade, mas algumas situações elas também acabam prejudicando. Você consegue fazer com que um golpista tenha acesso a muito mais pessoas. Então, assim, a gente tem que redobrar o cuidado para estar atento. O golpe sempre existiu, né, mas agora com a internet, com esses cursos, enfim, com diversas maneiras desses golpistas chegarem até a sociedade, isso se torna ainda mais perigoso. Maneiras fáceis, né? E rápidas. Exato. Agora falando, por isso mesmo, mais no âmbito do direito, falando sobre as responsabilidades dessas pessoas. Caso alguém venda um curso ou um milagre desse, e aí, um exemplo, colocando mais na prática para que as pessoas possam entender também. Eu comprei um curso, eu assisti um vídeo, me garantiram que eu iria ter um rendimento muito maior, mas na verdade eu perdi tudo. Essa pessoa ela vai ter uma responsabilidade sobre essa perda? Primeira coisa, como o Caio falou, é você verificar a certificação, né? Se a pessoa que está dando esse curso, se ela tem a certificação necessária para colocar a disponível da população indicação de investimento em determinadas ações. Ponto. Esse é o primeiro passo. Se ele tem, ele não pode garantir retorno, né? Se ele garantiu um retorno, também está errado, porque o investimento é inerente ao risco. Então, a segunda questão é essa. Agora, se a pessoa se cercou de dizer aos espectadores, a quem compra os cursos, dos riscos inerentes a isso, se ele tem as certificações necessárias, aí eu vejo que o risco é todo do investidor. Então depende um pouco de como que ele se apresenta, depende um pouco do que ele garante e depende também das certificações de cada um. Caio, você já viu algumas coisas dessa na prática? Já, bastante. Ah, é? Conta pra gente, então. Eu participei de um grupo de discussões, de estudos sobre investimentos e as pessoas tinham conhecimento que eu era advogado, já militei nessa área de direito financeiro, ganhei algumas ações contra operadoras de bolsa, esse tipo de operações a termo, enfim. As pessoas vieram me consultar. Mas um caso mais emblemático, que chamou bastante atenção, foi um senhor que me procurou e ele seguindo um influencer na internet, que falando que determinada ação chegaria a determinado valor, ele vendeu a casa da família, R$560 mil, e comprou opções desse papel. Opção
A grosso modo é o seguinte, você aposta que essa ação vai chegar a determinado valor. Ela chegando a esse valor, você vende, ela dá uma rentabilidade absurda, se ela bater nesse valor exato. Mas é um mercado muito complicado. Ele, sem conhecimento algum, pegou esses 560 mil reais, adquiriu tudo em opções dessa empresa. A empresa não chegou, deu o vencimento dessas opções, o dinheiro vira pó. Essas opções elas viram pó. Ele perdeu 560 mil reais, a casa da família. Ele entrou em contato desesperado. O que podia ser feito? Olha, infelizmente não tem o que fazer. Quem apertou o botão lá foi você. Entende? Meu Deus. Não é fácil, né? Você se depara com cada situação que, no final das contas, você não tem o que fazer, fica de mãos atadas. Mas aí Thiago, Caio e Amanda, o que é importante, né? O que a gente sempre frisa, é importante o estudo, é importante se cercar de informações que de fato são relevantes e que vão minimizar o seu risco. É importante o estudo, é importante um bom assessor, entendeu? Assim como eu falei, é bom um bom advogado, um bom contador, um bom assessor também vai te fazer trilhar um caminho muito mais seguro. O risco vai existir? Sempre. Investimento é inerente ao risco. Agora, você pode se calçar de precauções e não ficar com medo de acessar o mercado de capitais. Pelo contrário, o mercado de capitais é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, né? Quanto mais desenvolvido o mercado de capitais, mais desenvolvida é uma nação. Essa correlação ela é direta. Então, assim, o Brasil, né, a gente pegar aí os últimos 3 anos, a gente pulou de 800 mil investidores no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, para mais de 3 milhões e meio. Então isso é muito importante. O cenário futuro é muito promissor. Tá? É a gente conseguindo alocar melhor o capital. Isso gera riqueza, isso traz renda para a população. Então a gente fala dos riscos inerentes, agora a gente também não pode colocar uma barreira e não vou investir por conta disso. Não. Vamos estudar, vamos procurar pessoas boas e, de fato, alocar melhor o nosso capital. Isso é muito importante. Isso aí, eu acho que é um recado fundamental a questão da precaução. Tem que ter cuidado e desconfiar. Não pode ficar acreditando em promessas mirabolantes, que isso não existe. Nem no mundo dos investimentos, nem mesmo em nada, né? Em nada, não existe. E isso, de fato, acaba levando pessoas, como nesse exemplo, perder sua própria casa. Então é isso, é o Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, levando informações de qualidade. Hoje é o mundo dos investimentos. Mas fica com a gente, tem o último terceiro bloco, a gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Estado, na Rádio Sim FM 106.1 e no YouTube. O tema de hoje é o mundo dos investimentos. E aí, daqui a pouco a gente vai entrar até mesmo sobre bitcoins, né? No intervalo que a gente quase tivemos que separar a Caio ali, que temos opiniões, cada um tem o seu ponto de vista sobre bitcoin, que é muito bacana, que inclusive eu e a Amanda nem temos ponto de vista que a gente não sabe. Então, assim, a gente vai escutar o de vocês e depois você me fala com quem você concordou, tá, Amanda? Depois do programa. Depois do programa, é isso aí. Mas antes, Aris, tem uma pergunta que fizeram, que é a questão da Bolsa de Valores, ou até mesmo, vamos falar do Bitcoin também, mas sem entrar nele agora no momento. Se é possível a pessoa viver com a renda que é gerada ali todo mês, ou se é só uma renda extra? Tiago, é possível sim, mas antes dela viver apenas da renda da Bolsa de Valores, ela precisa de ter construído esse patrimônio. Assim como qualquer tipo de investimento. Você pode viver com a renda de aluguéis? Claro, mas antes disso você precisa de ter ganhado dinheiro e comprado esses imóveis. A mesma lógica a gente utiliza para a Bolsa de Valores. Se eu conseguir durante a minha vida juntar 5, 10 milhões de reais, eu, por meio desses investimentos na Bolsa de Valores, eu posso viver tranquilamente o resto da minha vida. Então, assim, eu vou entrar na Bolsa de Valores hoje e vou ficar rico amanhã? Claro que não. Para você ganhar, primeiro você precisa investir. Então você precisa de ter, né, para poder investir. Então a lógica é essa. Quem der, né? Senão a gente entrava hoje, né? Mas a gente vai entrar. Vai entrar, mas assim, mandar só um abraço aqui pro Bosco da Soma Corretores.
Resenha com o Will no YouTube, canal do YouTube, nota 10. É só uma pena Massa que o Will demais. tá falando do Flamengo, Amanda. Muito bom. Ô, Will, muda Melhor de do assunto, que o Galo, Will. Thiago. Tem Atlético Mineiro, tem um Muito incrível melhor. Hulk que faz gol todo jogo. Entendeu? Fala do Cuiabá. Lá, Vamos falar do melhor. meu Vascão. pô. Fala Não. do Vasco, Meu né? A Vascão gente tá não aí sabe hoje. nada sobre a Série B, Bem, vamos falar do Vasco. Mas tá bom, Will, um grande abraço, meu amigo. Mas muda lá a fita, tá bom? Fala do Atlético Mineiro. E aí, Amanda? Mudando de assunto, logo, tirando isso de futebol, por De favor. Caio, você acha o que é primeiro, né? Que nós precisamos entender, né, Thiago? Os bitcoins. E como que é esse investimento? Ele é bom, ele é seguro? O Bitcoin é uma moeda virtual, não me recordo, não acompanho o mercado de Bitcoins. Apenas assim, de maneira mais aleatória. Acho que o Arísio tem os dados históricos aí, Arísio. Você pode complementar para a gente, por favor? O Bitcoin ele foi criado, né, em 2008, é uma moeda virtual, e o mais interessante por trás do Bitcoin e de outras criptomoedas, né, é a tecnologia envolvida, né, tecnologia chamada blockchain. Né? Blockchain, como o próprio nome diz, são blocos, né, são correntes em bloco, que a cada vez que transações ocorrem por meio de internet, ele fica cada vez mais seguro. É impossível eu corromper uma troca de informações por meio de blockchain. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, não só para implementar as criptomoedas, mas daqui a pouco a gente vai conseguir transferir um carro, né, de uma pessoa para outra com um simples clique, né, sem precisar de intermediário. Assim como uma casa. O absurdo que é hoje eu ter que ter, com todo respeito aos cartórios, mas eu tenho que ter uma burocracia danada. Às vezes o custo para você transferir uma casa ou um carro é mais alto do que a própria casa. Então, assim, a tecnologia por trás das criptomoedas, elas são muito boas. E aí, falando de Bitcoin, Bitcoin ela foi a primeira moeda, né? Primeira criptomoeda, e teve uma valorização altíssima de 2008 para cá, né? Principalmente de 2015 e 2016 para cá. Ela subiu muito de valor. E como o Caio mencionou, ela é descentralizada. Né? Ela não tem o governo por trás, como tem o real, como tem o dólar, tá? E eu acho que essa é uma das belezas do Bitcoin, né? A riqueza ela pode ser compartilhada sem ser controlada por nenhum governo. Eu acredito que ela veio para ficar, ela tem os seus riscos inerentes a qualquer tipo de investimento, mas eu acredito nela como uma reserva de valor importante, sim. O Caio tem uma visão, né, contraposta à minha. Acho que se quiser complementar, Caio, a gente começa esse embate saudável aqui. Vocês Importante, não palavra, nem para mim, nem para Amanda, vocês vão fundo aí no Bitcoin, né? Nosso ponto Excelente. controverso justamente é essa parte da ausência de um órgão público para regulamentar essa situação. Por quê? Hoje a gente vê o mercado de criptomoedas ele sendo usado pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, por criminosos, cybercriminosos que sequestram dados. Caso recente agora, cybercriminosos sequestraram um oleoduto americano, deixaram vários estados sem combustíveis e a empresa pagou, acho que algo em torno de 5 milhões de dólares em criptomoedas para liberar esse oleoduto, entendeu? Então, assim, infelizmente, acredito que venha a ser uma moeda do futuro, mas diante dessa ausência de uma situação que possa controlar essas criptomoedas, eu mantenho o meu pé atrás. Você tem um receio. Eu tenho um receio. Você tem esse receio, Arias? Como é que... O Thiago, o que o Caio está falando é uma verdade, tá? De fato, ela hoje, por ser descentralizada, ela possibilita esses tipos de, vamos dizer assim, de acesso ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro. Mas eu não concordo com a visão de que tem que ser, como diz, ou proibida ou controlada em razão disso. É aquela famosa frase, é o rabo balançando o cachorro. A gente tem uma boa tecnologia na mão, a gente tem uma possibilidade de avançar em uma reserva de valor interessante e, de fato, Caio, eu acho que a gente precisa de ter mecanismos, criar mecanismos para que possamos minimizar esses riscos, né? Uma moeda que tem controle estatal, a gente vê lavagem de dinheiro e corrupção também com real, com dólar, isso existe em qualquer lugar. Mas você está certo, né? Com o Bitcoin, por não ter um controle estatal, ela fica mais fácil disso acontecer. Então tem que ter o cuidado para, de fato, ela não ser usado também para o lado criminoso.
Só que isso acontece com tudo. Exato. Né, como você bem disse. Então, assim, mas talvez ela abra uma brecha um pouco maior, cara. Maior, sem ela dúvida. tem uma brecha maior. Eu vou dar um exemplo agora recente da Bitcoin. Ela teve uma valorização, salvo engano, 1.460% em alguns dias. O Elon Musk, ele fez um trade histórico. Como não tem um regulamento, ele veio simplesmente e falou assim, ó, a Tesla vai aceitar Bitcoins. A criptomoeda disparou, 1.460%, aquela loucura. De repente, o Elon Musk chega e fala assim, olha, ela não vai aceitar mais bitcoins porque a mineração dela consome muita energia elétrica e vai em contraponto da empresa. Pronto. A Bitcoin vem desabando todos os dias. Hoje ela deu um repique, né? Acho que estava tendo uma alta de 9%, mas ela vem caindo acho que 400%. E nesse sentido, para alguém ganhar, alguém perdeu, né? Perfeito. Essa história do Elon Musk aí ficou bastante famosa e emblemática nos últimos dias. Mas como a gente falava no bloco anterior, eu entendo que ela é uma reserva de valor no longo prazo. Não adianta eu querer ficar comprando Bitcoin hoje e vendendo amanhã, porque de fato, quando alguém vem e traz uma notícia dessa no mercado, ela vai ter uma variação, né? Assim como qualquer ativo líquido. Mas se você observar o que ela valorizou de 2015 para cá, essa fala do Elon Musk não mexeu nem em 3% da sua valorização. Ela teve uma queda de 20%, mas ela já tinha valorizado 1.500%. Enfim, foi uma queda, mas não foi algo tão significativo que colocasse ela em xeque perante o que ela se apresenta para os investidores. E para quem quer adquirir hoje Bitcoin, como faz? Olha, o Bitcoin hoje ele é comercializado, né? Ele é vendido no mercado de capitais. Você pode, inclusive, acessar, né, esses assessores de investimento e comprar Bitcoins ou outras criptomoedas por meio de fundos de investimento que investem em criptomoedas ou comprando diretamente, né, essa moeda, Bitcoin. Tem algumas outras que são do mesmo segmento, né, da mesma tecnologia. Então ela também é de fácil acesso, né, as pessoas podem acessar o Bitcoin tranquilamente. Agora, como eu falei com todos os tipos de investimento, eu não acho que a gente tem que concentrar toda a nossa riqueza em um investimento só, né, seja em Bitcoin, seja em bolsa de valores, seja em imóveis. Então, o interessante é a diversificação. Se você é um cara que tem um patrimônio legal, que você pode diversificar, por que não alocar 5%, 1%, 10%? Isso vai depender do seu nível de risco que você quer correr, né? E aí você alocar numa moeda que é promissora, eu sou favorável, né? Assim, eu faço isso, por exemplo. Eu não posso distribuir investimentos, estou aqui falando, talvez... olha, vamos cada um estudar antes de fazer. Tem que estudar. Faz o disclaimer, né? A sugestão Faz o disclaimer, que não Exato. representa apenas exatamente. meu ponto de vista. Apenas Não estou indicando compra e venda. Exatamente, Isso aí, cara. não. Mas o bacana é a gente levar informação relevante, igual foi o programa todo, que é um tema que a gente vê demais na mídia, mas às vezes ninguém sabe direito, fica vendo só de maneira superficial. E aqui não. A gente falou do passo a passo, dos riscos, questão dos estudos, não cair na primeira conversa que você escutar, tem que pesquisar. Então é isso daí, é a TV Sim levando informação de qualidade para os ouvintes e telespectadores. Assim, Arisa, a gente termina o programa, passou muito rápido e a gente agradece por sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Thiago, Amanda, cumprimento o Caio. A gente falava aqui no intervalo, o Thiago é um apresentador nato, Nato, cara. nato. William Bonner, que se cuide. Tadinho, Agora velho. você está com uma Ele é parceira ótimo. de altíssimo nível agora aqui também, Amanda que Amanda. manda aqui, Arisa. Parabéns, Amanda. Isso aí, programa de alto nível. Obrigado aí pelo convite. A nós que agradecemos. Caio, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente. Veio lá de Vitória para dar essa aula aqui juntamente com a Arizo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui participando com vocês. Foi seu Arísio, me abriu os olhos para alguns... Igualmente. Para Bitcoin, né? Bacana. Então, assim, e estou à disposição para outros momentos que precisarem, eu me faço presente aqui e a gente pode continuar esse bate-papo aí. E Amanda, mais um programa junto, né? Nota 10, sempre E aprendendo bom. muito, né? Isso aí, aprendendo. Mais um programa juntos e aprendendo muito, principalmente um tema assim, Né? tão Muito bacana. Isso aí. Ainda bem que você teve essa ideia, viu, Amanda? Programa Nota 10. Olha, para todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Lembrando que amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã, todas as sextas, né? E nos domingos, a partir das 3 horas da tarde, tem também uma outra oportunidade para estar nos vendo e participando conosco.
A gente agradece todos que ficaram com a gente até o final. E sempre lembrando, o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo.